Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Estão escutando? Me vendo? Respondam aí nos comentários. Estão me vendo, escutando direitinho? Pronto, eu vou começar, vai ficar gravada, consegui colocar para gravar aqui, vai ficar gravada. Vamos revisar alguns conceitos que a gente falou ontem, tá bom? Vamos revisar aqui alguns conceitos, primeiro que a gente falou ontem. Eu sei que foi muita informação, muitos de vocês não estão acostumados com tanta informação assim sobre estudos, e muita gente pensa que estudar é fácil, estudar não é fácil, estudar é complexo, aprender a estudar com alta performance para passar no vestibular é extremamente complexo, e hoje eu vou revisar esses conceitos com vocês, tá bom? Então, deixa eu espelhar aqui. A gente vai falar hoje sobre simulados, né? Como que a gente faz para aumentar o número de acertos em simulados, que é um processo também desafiador. Aumentar em simulados não é uma receita pronta para aumentar em simulados, né? Número de acessos em simulados. Deixa eu colocar aqui. Bom, mentoria de ontem a gente falou sobre como salvar seus últimos 5 meses para o Enem, né? E hoje vai ser como evoluir em simulados, belezinha? Gente, para a gente evoluir em simulados, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ter um cronograma de estudos eficiente, tá? Tem várias dicas que a gente aplica para aumentar o número de acessos simulados, mas resumidamente, juntando todas, você precisa ter um bom cronograma de estudos. Você precisa ter um cronograma de estudos eficiente para que você evolua, beleza? Então eu vou listar alguns itens que a gente precisa ter em um bom cronograma de estudos. Aí isso vai variar. Por exemplo, tem as pessoas que começaram a estudar em dezembro, tem pessoas que começaram a estudar em janeiro. Isso vai variar. Tem gente que está começando a estudar de verdade agora. Então esse cronograma de estudos ele é variável de pessoa para pessoa, beleza? Tem casos de pessoas que estão começando realmente a estudar de verdade agora. Então, o cronograma, eu já quero deixar bem claro aqui, cronograma de estudos é uma coisa muito individual. Tem gente, eu vejo gente na internet vendendo cronograma de estudos. Sério, gente, não gastem dinheiro com isso. Pelo amor de Deus, com venda de cronograma de estudos. Não existe venda de cronograma de estudos. Não pode existir. Porque, cara, cronograma é uma coisa única para cada pessoa tem uma realidade. Então você tem as suas individualidades, você tem as suas dificuldades, não tem como você ter um cronograma que sirva para todos, sabe? Então a gente precisa preservar as individualidades de cada pessoa e por isso a importância de uma mentoria também, né? A mentoria é importante porque a mentoria ela trabalha justamente a individualidade da pessoa. Então eu vou dar algumas dicas para vocês agora, né, montarem um cronograma de estudos eficientes, um cronograma de estudos que faça sentido na rotina de vocês, tá bom? Vai ser uma mentoria que vai dar muitos insights para vocês sobre como montar uma rotina de alta performance, tá bom? Qual que é o primeiro ponto de um cronograma bom? O primeiro é um cronograma que seja eficiente, né? O que ele tem que ter? Uma teoria bem distribuída e um número adequado de questões de fixação. Eu vejo muita gente que quando vai montar um cronograma não sabe distribuir bem a teoria. Eu vou explicar um método que eu gosto de colocar com os meus mentorandos, a teoria quando eu vou montar um cronograma. Sempre quando você for montar o seu cronograma, tente colocar para naturezas, para cada matéria de naturezas, coloque 3 blocos na semana para cada matéria de naturezas. Por exemplo, biologia, coloque, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Química, coloque na terça, na quinta e na quarta, por exemplo, né? Então, distribua cada disciplina de naturezas, distribua 3 vezes na semana, tá bom? Isso geralmente dá um cronograma de estudos adequado, tá bom? Então, comecem a distribuir pelo menos 3 vezes na semana cada matéria de naturezas que vai dar bom para vocês. Agora eu vejo gente que faz um erro muito grande. As pessoas não sabem priorizar. A gente tem que entender que no vestibular as coisas têm peso. Eu vejo gente que, nossa, tem mais matérias de humanas, então logo eu vou colocar mais tempo para humanas, né? Como matemática é só uma matéria e humanas são várias matérias, eu preciso pôr mais tempo para humanas. Não, porque as coisas têm peso, porque no vestibular a gente tem pesos para as coisas. Matemática é muito mais importante do que humanas, então a gente precisa priorizar a matemática. Você precisa colocar um maior tempo de estudo nas coisas nas matérias em que a gente tem um maior peso. Por exemplo, matemática e naturezas, pelo menos 70% do seu tempo, do seu cronograma de estudos, tem que estar dedicado a matemática e naturezas. De 65% a 70% do seu tempo. Então vocês podem fazer um cálculo aí na semana de vocês. Ver quantas horas vocês estudam por semana e ver se esse tempo está bem distribuído. Se vocês estiverem distribuindo esse tempo muito no primeiro dia, isso está errado, beleza? Porque o segundo dia tem um peso muito maior em relação à nota do que o primeiro dia, tá bom? Então vocês têm que saber distribuir bem essa teoria, belezinha?
Número adequado de questões de fixação. Gente, meu Deus do céu, eu vejo muita gente errando nisso aqui. Cara, questão de fixação não tem um padrão. Fujam de pessoas que falam, faça 15 questões de fixação e tá tudo bem. Ou 5 questões, tá tudo bem. Gente, novamente, as coisas têm peso no vestibular, as coisas têm peso. Por exemplo, quando você vai estudar matemática, razão e proporção, e quando você vai estudar, por exemplo, produtos notáveis. Produtos notáveis cai no Enem? De forma direta, não cai. Produtos notáveis no Enem cai como uma ferramenta para você responder algumas questões, mas não cai de forma direta. E razão proporção? Será que cai razão proporção matemática no Enem? Despenca, né? Razão proporção. E, gente, razão proporção tem várias formas de ser cobrado. Razão proporção, múltiplas formas de ser cobrado. Razão proporção. Então, quando você vai pegar o assunto, você vai fazer a mesma quantidade de questões que você faz para razão proporção. A mesma quantidade de questões que você faz para razão proporção, você vai pegar também para produtos notáveis? Não. Obviamente não, porque as coisas têm peso. Então, quando você pegar um assunto que tem uma incidência alta no Enem, por exemplo, razão proporção, tem 1000 formas de cair a razão proporção, pode cair fração, pode cair aquela questão de inversamente proporcional, de diretamente proporcional, tem milhões de aplicação de razão proporção no Enem. Você pode usar área e relacionar isso com razão proporção. Enfim, tem várias formas de cobrar razão proporção no Enem. Você vai pegar muito mais questões de fixação de razão proporção do que de produtos notáveis. Então, não posso falar de jeito nenhum para vocês, olha, o número adequado de questão de fixação é 20 ou é 30. Não, gente, não tem isso, tá bom? Por exemplo, razão proporção, como é um assunto que tem diversos padrões de questões que podem cair, um número legal, por exemplo, né, seria, sei lá, umas 100, 120 questões, né, de fixação, mas claro, distribuído. Outro conceito que eu preciso falar para vocês é sobre distribuir essas questões. Vocês não podem, de maneira alguma, tipo assim, ó, estudei razão proporção hoje, né, essa semana, logo eu vou ter que fazer todas as questões de fixação, a lista toda do cursinho eu vou ter que fazer de razão proporção nessa mesma semana. Não. Isso é um erro muito grande que vocês caem quando vocês estão iniciando os estudos. Eu vejo gente até hoje fazendo isso, né, até nessa época de meio de ano, a galera faz muito isso. Começa a estudar primeiro ano de cursinho, às vezes até segundo ano de cursinho, e aí na semana que estuda o assunto, pega uma lista gigante e começa a fazer a lista. Só que, cara, é muito ruim para o seu aprendizado isso, você começar a fazer 100 questões de uma vez só, em uma semana, você precisa distribuir as coisas. Então, por exemplo, faça 20 essa semana. É um assunto importante, é razão proporção, é um assunto importante, faz 20 essa semana, na próxima você faz mais 10, vai distribuindo essas listas, começa a distribuir essas listas de questões de fixação quando forem conteúdos importantes, beleza? Vocês não podem fazer a lista de questões de uma vez só. É um erro muito grande que eu vejo aí vocês fazendo. Você separa essa lista, fragmenta essa lista. Isso se chama, na neurociência da aprendizagem, prática espaçada. Vocês precisam espaçar as listas de questões, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês era sobre a teoria bem distribuída. Vocês precisam saber distribuir essa teoria. Daqui a pouco eu vou pegar um cronograma aqui e vou mostrar para vocês como que eu faço para distribuir essa teoria, né? Como que eu utilizo aí essa distribuição nos meus alunos, beleza? No cronograma dos meus alunos. E o número adequado de questão de fixação que vocês precisam fazer, tá bom? Próximo ponto, revisão. Gente, como que vocês vão fazer para revisar aí a matéria? Né? Vocês aí que querem as minhas dicas, que gostam das minhas dicas, como que vocês vão fazer para revisar a matéria? Comecem a fazer revisão espiral. Toda vez que você for pegar biologia, toda vez que for pegar física, toda vez que você for pegar química para estudar, como eu disse, estude 3 vezes na semana cada matéria. Toda vez que você for pegar essa matéria para estudar, cada uma dessas 3 vezes, começa fazendo 5 questões de tudo que você já estudou até o momento de biologia, de física, de química. Então, poxa, hoje eu vou sentar, tenho 2 horas e meia para estudar biologia. Agora, tem 2 horas e meia para estudar biologia nesse exato momento. Em vez de você começar com aquele estudo padrão, que é o estudo de você fazer questão e depois, de fazer a teoria, né, de ver a teoria, depois fazer questão, cara, começa fazendo questão, começa revisando, pega 30 minutinhos ali para revisar. Então faz 5 questões ali de revisão, beleza? Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Então façam sempre revisões bem feitas, beleza? Sempre ali, quando vocês forem começar o estudo. Então a revisão espiral, ela se aplica muito bem para naturezas e para humanas. Belezinha? Então, usem e abusem da revisão espiral, que é um método muito bom. Se vocês quiserem deixar mais difícil, coloque VUNESP no filtro, usem banco de questão, coloquem VUNESP, banca VUNESP, porque ela é muito boa para deixar as questões mais difíceis. Não fiquem paralisados em só Enem, só fazer questão do Enem. Peguem também VUNESP para fazer, que é uma banca muito boa. Belezinha? Anki. Gente, Anki é inegociável na rotina de vocês. Primeira coisa que vocês começam a fazer no dia, assim que vocês começam a estudar, comecem a fazer Anki.
Tipo assim, poxa, comecei a estudar agora. Primeiro horário. Pega meia hora logo de Anki, faz meia hora, bota meia hora inegociável todos os dias da semana para você fazer Anki. Maria Fernanda Valadares perguntou aqui quais outras bancas eu indico para fazer além da Vunesp. Olha, a Vunesp, ela é minha preferida. E assim, a Vunesp tem muita prova. É Unesp, é FUVEST, é Einstein, tem muita prova. Então, assim, faça tudo dela primeiro, tá? Prioriza a Vunesp primeiro para depois você ir para outras. Mas eu gosto bastante da própria Vunesp e do INEP mesmo. Eu usei as duas e consegui passar medicina só com essas duas bancas, né? O INEP e com a Vunesp, belezinha? Às vezes eu gostava de pegar também algumas provas da UFPR e gostava de pegar o URGS também. Mas assim, quando eu tava muito já avançado. Não é para quem tá, tipo, eu tô fazendo 25 acertos, vou pegar o FPR e o URGS. Não, é para quem tá muito avançado já, beleza? Mas se você é iniciante, tá iniciando, tá na casa dos 30 acertos, de 30 a 32 acertos, né, no máximo, você já pode pegar ali Vunesp, beleza? Tá iniciando, pega a Vunesp, mistura ali a revisão do Enem e da Vunesp, beleza? Então, gente, Anki, inegociável. Coloca ali meia horinha por dia, todos os dias. Vocês vão ver aqui no cronograma dos meus alunos que eu coloco sempre meia hora por dia, pelo menos meia hora por dia, e sempre no início dos estudos eu coloco o Anki, tá? Não deixem para colocar Anki no final. Eu vejo muita gente que fica com o Anki acumulado, gente que não revisa, que não usa o Anki. Por quê? Porque a pessoa coloca à noite como a última coisa a fazer. Aí é óbvio que não vai fazer, né? Então eu preciso que vocês comecem a colocar o Anki como a primeira coisa do dia. Porque se vocês deixarem para fazer depois, vocês não vão fazer. É chato, gente. Admitam, fazer Anki é muito chato. Quem gosta de fazer Anki, ninguém gosta de, vou sentar agora, eu vou fazer um Anki. Não, você quer assistir uma série, você quer fazer outra coisa, não fazer Anki. Então vocês podem começar a colocar o Anki logo de manhã, para não ter erro mesmo, beleza? Deixa eu ver o que Milena falou aqui. Essa revisão que você fala é tipo assunto novo, antes de iniciar a aula, fazer primeiro 5 questões, exatamente. Só que não é para fazer 5 questões do assunto novo. É para fazer 5 questões de tudo que você já estudou até o momento. Vamos dizer que agora você vai estudar eletroquímica, que é um assunto mais do final do ano. Em vez de você começar estudando eletroquímica, você vai iniciar os seus estudos fazendo 5 questões de tudo que você já estudou até o momento. Então, você vai fazer uma lista de 5 questões, você vai colocar no filtro lá, por exemplo, separação de misturas, conteúdo do início do ano, todos os assuntos que você já viu até o momento, NOx, função inorgânica, tudo que você já viu de química, tá? Só daquela matéria. É uma forma de revisar muito boa, ainda mais se você colocar a banca Vunesp aí no meio, porque vai ficar bem difícil, né? Vão ser questões mais difíceis e é uma forma também de treinar provas antigas, né? De treinar provas antigas, porque vocês podem colocar o Enem, aí você já vai fazendo as questões das provas antigas do Enem. É muito bom. Beleza? A revisão espiral é perfeito aí para vocês. Fiz isso essa semana no repertório Enem. É isso, o repertório Enem é de graça, né? Vocês podem usar o repertório de graça para fazer isso. Eu gosto bastante. Beleza, então o Anki, a gente já discutiu, a gente sabe que o Anki é fundamental de vocês colocarem na preparação de vocês. Sério, gente. Aprovado medicina que não usou Anki, agora, juro, tá difícil de ver. Todo mundo que passa medicina, que eu conheço, pelo menos na UFBA, né, que eu conheço, usou Anki. Em algum momento da preparação usou Anki, beleza? Então, coloquem o Anki na preparação de vocês, sempre de manhã, assim começar para não ter erro, tá bom? Simulados fragmentados. Wesley, por que simulado fragmentado é uma coisa indispensável? Gente, vocês precisam começar a colocar simulado na rotina de vocês. Simulados fragmentados na rotina de vocês. Porque simulado fragmentado é uma forma de você estar constantemente treinando as áreas que você tem dificuldade. Eu comecei colocando minha preparação matemática, como eu disse ontem para vocês. Eu comecei colocando provas antigas de matemática na minha preparação, né? Então, como eu não tinha feito ainda todas as provas antigas, eu comecei a colocar, por exemplo, em 2015, em 2016, eu ia e fragmentava essas 45 questões de segunda a quarta-feira. 15 na segunda, 15 na terça e 15 na quarta. E aí fazia a correção. Né? Como eu disse para vocês, existe correção superficial e existe correção aprofundada. Correção superficial é quando você só assiste a resolução no YouTube, né? E correção aprofundada é quando você realmente treina aquele conteúdo, quando você pega mais questões para fazer daquele conteúdo que você errou, quando você volta na teoria, né? Regra 5.5, para quem está lembrado, 5 minutos de teoria do assunto visto e 5 questões, beleza? Então, simulado fragmentado é indispensável. Vocês que, tipo assim, não saio dos 20 acertos em matemática, Wesley, não saio dos 25 acertos, eu tô paralisado nos 20 acertos, não saio disso. Tenho muita dificuldade em matemática, tenho muita dificuldade em naturezas. Você precisa logo colocar simulado fragmentado. É o que vai fazer você aumentar
número de acertos. Claro, priorizando uma boa correção, tá? Aí, sobre simulados fragmentados, eu gosto bastante de trabalhar simulados fragmentados com os meus mentorandos de acordo com o nível de dificuldade. Por exemplo, tem aquela pessoa que tem uma base muito fraca em matemática. Eu vou colocar um simulado SAS para ela fazer? Não vou, né, gente? A pessoa vai errar tudo. E também tem a pessoa que já está mais avançada. Aí cabe o simulado SAS, cabe um simulado poliedro, né, fragmentado na rotina. Mas de simulado fragmentado, para quem está começando, nossa, Wesley, eu não tenho base nenhuma. Eu fiz 11 acertos, o Wesley do primeiro ano de cursinho. Eu fiz 11 acertos em matemática no Enem. O que você recomenda fazer? Eu pego prova antiga do Enem? Pega primeiro uma prova que se chama Enseja. Não sei se vocês conhecem aqui, a prova do Enseja. Mas veja, gente, é só para quem tem muita dificuldade em matemática. Pega a prova do Enseja. A prova do Enseja é uma prova da mesma banca do Enem, que é o INEP, só que ela é muito mais fácil, só tem questões de matemática básica. Né, só tem questões ali de soma, subtração, algumas questões que são muito mais simples de vocês fazerem. Então comecem a pegar o Enseja para fazer, beleza? Vocês que têm muita dificuldade. Uma dica, se você está em dúvida, será que eu tenho dificuldade nessa matéria ou não? Pega uma provinha do Enseja, tem 30 questões a prova do Enseja de matemática, a de natureza, todas as áreas do Enseja tem 30 questões. Pega uma provinha do Enseja para fazer, faz um teste, usa como simulado diagnóstico. Se você fizer mais de 90% no simulado Enseja, significa que você está dominando o assunto, que você pode pegar provas do Enem, que você pode pegar simulados fragmentados, né, para fazer mais difíceis, como o SAS, poliedro. Agora, se você faz menos de 90%, ou seja, se você está fazendo 26, 25, 24 acertos no Enseja, né, que é menos de 90%, porque 90% de 30 dá 27 acertos. Se você não está quase fechando esse simulado, se você não está quase gabaritando esse simulado, é um indicativo de que você ainda tem dificuldade. Eu gosto de usar como simulado diagnóstico o Enseja, porque quando os meus mentorandos pegam o simulado fragmentado do Enseja, né, provinha do Enseja para fazer de matemática, e eu vejo que acerta 20, por exemplo, 20, 25, é sinal que tem uma deficiência em matemática, que ainda não sabe a matemática básica direito. Beleza? Se você bateu mais de 27, 27, 28, 29, significa que você tá bem, tá fazendo mais de 90% nas mais fáceis do Enem, que são a prova do Enseja, né? A própria prova do Enseja é como se fosse uma provinha só das questões mais fáceis do Enem. Significa que, ok, beleza, você está bem. Em matemática você já pode começar a pegar as provas antigas, tá? Gente, eu não conheço nenhum aprovado de medicina que passou sem ter feito, tipo assim, pelo menos a maioria das provas. Tem gente que passa sem fazer todas, tem gente. Mas a maioria das provas antigas eu não conheço. Desconheço pessoa que passou sem fazer a maioria das provas antigas. Eu passei fazendo todas as provas antigas e ainda não foi suficiente. Eu tive que fazer ainda uma pancada, uma caralhada de simulado. Peguei quase todos os simulados do SAS para fazer. Mas eu quero que vocês comecem pegando essas provas antigas distribuídas na semana. Evitem fazer como simulado provas antigas, por favor, sério. Porque quando você faz prova antiga como simulado, geralmente você faz uma correção meia boca. Geralmente quando a gente faz um simulado, a nossa correção é muito apressada. A gente faz uma correção muito apressada das coisas. Então, por isso eu gosto mais de pegar a prova antiga como simulado fragmentado na semana, distribuído na semana. Eu não gosto muito de pegar simulado prova antiga, né? Como simulado. Eu gosto mais de pegar simulado como simulado de cursinho mesmo. Então comecem a fazer isso. Belezinha? Então, simulado fragmentado varia com o nível. Então, se você é iniciante, começa pegando o simulado fragmentado, prova do Enseja. Se você é mais avançado, tá batendo mais de 90% no Enseja, você começa a pegar simulados mais difíceis, simulado SAS, simulado poliedro, tá bom? Então você pode começar a pegar e distribuir na semana. Prova antiga do Enem, tá bom? Então, basicamente, a gente precisa também colocar esses simulados fragmentados também na rotina. É um item indispensável de um cronograma bom. Se você não está fazendo prova fragmentada, né, simulado fragmentado, o seu cronograma não tá bom. Você precisa incluir simulado fragmentado na sua rotina. Ah, Wesley, eu não gostei muito desse jeito que você falou de 15 questões por dia. Beleza, não tem problema. Tem gente que pega 45, pega uma manhã para fazer 45 questões de matemática. Isso também é simulado fragmentado, só mudou a ordem. Mas você precisa incluir provas antigas, simulados de cursinho fragmentados na sua rotina, tá? Eu só falei de 15 questões porque é a ordem que eu gosto. 15 questões de matemática na segunda, na terça e na quarta, né? E aí, conforme meus mentorandos vão avançando, eles vão conseguindo fazer mais coisas na rotina, vai sobrando um pouco de tempo, aí eu vou colocando naturezas, por exemplo. Então, a ideia é você incluindo simulados fragmentados de todas as áreas. Primeiro você começa com matemática, depois você vai para a sua segunda maior dificuldade, geralmente é naturezas. Né? Geralmente quem está iniciando, a maior dificuldade é matemática. Né? Tem dificuldade em tudo, mas a maior dificuldade geralmente é matemática. Aí a pessoa coloca um simulado fragmentado de matemática,
Depois ela vai colocando outros simulados fragmentados, beleza? Deixa eu responder uma aqui, ó. Letícia Silva. E quem já está na faixa dos 30 mais, o Saso Poliedro é bom? Sim, você pode colocar, ó, ótima pergunta. Quem já está fazendo 30 acertos nas provas antigas do Enem, em matemática, né? No SAS, 30, 35 acertos, mais ou menos, vocês podem colocar na semana de vocês, sabe o quê? Simulados antigos do SAS. SAS a partir de 2022, são ótimos. Se vocês procurarem bem, aí nos drives da vida, vocês vão achar o simulado SAS a partir de 2022. Vocês podem colocar o SAS a partir de 2022 distribuindo na semana de vocês, beleza? É uma dica legal aí. Mas agora, uma coisa também, gente. Não usem, por favor, eu vejo muita gente fazendo isso. Não usem de jeito nenhum, hipótese alguma, a prova do Enem mais recente, que é o PPL, né, 2024, e não usem também os simulados desse ano, que é o 2025, o SAS 2025, Poliedro 2025, como simulado fragmentado, gente, por favor. Essas provas que a gente tem, as mais recentes, né, os simulados mais recentes que a gente tem, cara, eles são os melhores simulados da vida. Os melhores simulados da vida são os SAS mais recentes, 2025. É o mais próximo que você vai encontrar do Enem, né? Então, não façam isso fragmentado na semana. Guarde isso para fazer como simulado mesmo. Ó, vocês falaram aqui, eu tenho dificuldade em encaixar tudo isso em um cronograma, né? Daí a importância de você ter um mentor para te ajudar com isso, né? Te dar um direcionamento com isso, né? Mas essa mentoria aqui já vai ajudar bastante vocês, né? Esse segundo dia de evento já vai ajudar bastante vocês. Missão Medicina tá aí para salvar a vida de vocês. Vocês podem reassistir quantas vezes forem necessárias, né? E tô aqui também disponível para quem quiser aí fazer parte da mentoria, beleza? Mas quero que fique bem claro, não façam SAS 2025 como simulado fragmentado, é sério. Vocês precisam fazer SAS 2025 como simulado do final de semana, simulando tudo o Enem. Simulando, bota ali o tênis que você vai pro Enem, bota a roupa que você vai pro Enem, compra o lanche que você usa para comer ali no Enem, usa suas 2 BIC que você costuma usar, ou mais, tem gente que usa um monte de BIC, né? Vai pra prova do Enem e usa bolo de caneta. Mas tenta simular as reais condições. Gente, simulado vocês precisam fazer realmente simulando as reais condições. Não é para fazer simulado assim. Eu vejo gente que fala: Ah, Wesley, eu peguei 45 questões de humanas e 45 questões de linguagens, a redação eu vou fazer na semana. Essa pessoa ela fez simulado? O que vocês acham? É óbvio que ela não fez simulado. Ela fez uma lista de questões. Simulado é do jeitinho que é no Enem. Você vai pegar 45 questões de humanas, 45 de linguagens, vai pegar a tua redação, vai simular a estratégia de prova que você usa, né? Vai pegar, imprimir o gabarito, vai imprimir seu gabarito, imprimir a sua folha de redação e vai fazer. Se você faz algo diferente disso, o dia do primeiro dia eu só faço as 45 de humanas, as 45 de linguagem, redação eu faço depois, eu dou uma pausa grande, eu paro, vou descansar, vou almoçar, depois eu volto e termino o simulado. Isso não é simulado, você não fez simulado. Sejam sinceros consigo mesmos. Vocês não fizeram simulado. Quando vocês deixam de fazer a redação, quando vocês fazem de qualquer jeito, fazem com a mesa toda suja, cheia de coisa, cheia de material, cheia de. Vocês colocam o notebook, deixa tudo em cima da mesa, celular, você para, abre o celular e vai mexendo. Isso não é fazer simulado. Simulado é realmente simular todas as condições possíveis do Enem, tá? Quem tem a possibilidade, gente, não era a minha possibilidade na época, mas quem tem a possibilidade, saia de casa no dia do simulado, vai para uma biblioteca, né? Mas não fica aberto de final de semana a biblioteca na minha cidade, vai de semana. Pega uma segunda-feira, por exemplo, à tarde, no mesmo horário do Enem, e faz, entendeu? A única coisa que vai mudar vai ser o dia, mas tenta simular as reais condições, beleza? Olha, Letícia, eu fiz o SAS e o Poliedro desse ano fragmentado já. Ó, se você fosse na minha mentoria, você ia levar um fecho tão grande, você falasse assim, ô Wesley, eu fiz o 2025 fragmentado aqui, fiz tantos acertos, você ia levar um fecho tão grande. Mas como você não é, aí eu passo o pano. Agora você já fica sabendo, você não faz mais. Quando sair SAS, os próximos SAS, terceiro SAS, quarto SAS, você já começa a usar como simulado mesmo de final de semana, tá? Novamente, gente, por que isso? Porque, cara, o simulado SAS é o melhor simulado que tem. E os mais recentes, então, são os melhores, que eles simulam justamente o máximo possível do Enem do ano passado. Eles tentam manter ali a ordem de cobrança dos conteúdos, né? Se cai uma questão que caiu com um modelo diferente, o SAS ele tenta abordar aquela questão. Vocês sempre vão ver. Quando o Enem ele cobra um padrão de questão que quase nunca é cobrado, ou que é um padrão de questão novo, o simulado SAS
atual desse ano, né, o mais recente, ele vai tentar fazer uma questão parecida com aquela questão que caiu no Enem anterior. Então, por isso faz com que os simulados SAS e os poliedros, né, da vida, sejam os melhores, tá bom? Sejam os melhores, porque eles simulam literalmente tudo do Enem do ano passado, né? Então, eu preciso que vocês façam esses simulados no final de semana, não façam fragmentados. Simulado fragmentado, você faz SAS antigo, poliedro antigo, prova antiga do Enem, mas simulado SAS recente você não faz, tá? Simulado SAS recente você faz no final de semana. Agora, gente, o que eu tinha falado com vocês ontem? Correção aprofundada. Não adianta você encaixar tudo isso, teoria, questão de fixação, aula, revisão espiral, Anki, um monte de questão na sua rotina, um monte de teoria, sendo que você não está corrigindo as coisas direito. Então, vocês precisam também encaixar no cronograma de vocês momentos para fazer correções aprofundadas. Resumindo, o que é correção aprofundada que eu tinha explicado ontem, vou retomar de novo, porque isso é muito importante, eu preciso que fique bem claro para vocês, que vocês decorem o que é correção aprofundada. É você montar um checklist com tudo que você errou no simulado, ou então na lista de revisão, você vai montar um checklist com todos os microtópicos que você errou, todos os assuntos que você errou, e depois que você montou esse checklist, você vai ver a resolução, assistir a resolução, né? Ou ler, se for um gabarito comentado, você vai ler, enfim, você vai ver a resolução daquela questão. Depois você vai consumir teoria, pelo menos 5 minutos de teoria do microtópico que você errou. Então, tipo assim, errei comensalismo, errei inquilinismo em ecologia. Cara, você precisa consumir pelo menos 5 minutos desse conteúdo. Então, vocês vão no YouTube. Então, vocês vão no YouTube, pesquisam 5 minutinhos ali de inquilinismo, 5 minutos de comensalismo, belezinha? E por fim, vocês vão fazer 5 questões de cada conteúdo que vocês erraram, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Como tem dificuldade nas matérias, principalmente matemática, você não aconselha fazer simulado inteiro não, né? Só em setembro. Não. Outro erro, vocês sempre acabam deixando para fazer simulado no final, quando a pessoa tem dificuldade assim nas matérias. Vocês que têm dificuldade nas matérias, independente de tudo, vocês precisam começar simulado logo. Gente, o quanto mais rápido vocês começarem simulados, mais rápido vocês vão adiantar a preparação de vocês, a aprovação de vocês. Só que aí entra um parêntese. Se você tem muita dificuldade no segundo dia, por exemplo, cara, você pode começar pegando um simulado Bernoulli. Porque o simulado Bernoulli é um simulado muito mais fácil. O primeiro, o segundo e o terceiro Bernoulli, eles são muito mais simples, muito mais fáceis. Por quê? Porque eles só têm matemática básica. Literalmente, você pega ali o simulado Bernoulli, tem 30 questões de razão, proporção e 15 de soma, subtração, multiplicação e divisão. Juro, não é assim, gente, o Bernoulli não é assim, tipo, o primeiro Bernoulli só tem, literalmente, questões mais simples, só tem matemática básica. E aí, o Bernoulli do primeiro dia só tem Grécia e Roma, e só tem, tipo assim, Kant não, Comte, Auguste Comte, só tem os conteúdos mais iniciais de todos os conteúdos de humanas, beleza? Então, eu preciso que vocês, que têm dificuldade, comecem a fazer simulado Bernoulli, tá? Então, não tem desculpa. Ah, eu não tenho base fraca, tô começando a estudar agora. Você tem que começar fazendo simulado, sim. Só que você tem que ter uma inteligência também. Você não vai pegar um simulado difícil, não vai pegar um simulado SAS, agora você está começando. Deixa para quando você adquirir uma base maior. Você vai começar pegando o simulado Bernoulli, simulado mais simples, beleza? Que só vai cobrar matemática básica, só vai cobrar os conteúdos mais iniciais. Depois você vai aumentando, depois você vai pegando o mais difícil, conforme a sua base vai ficando mais consolidada, tá? Deixa eu ver aqui. E quando só tem aulas grandes do conteúdo errado. Olha, outra forma que você pode usar para fazer a correção aprofundada quando você não encontra aula curta é usar a IA. Gente, usem a IA ao favor de vocês. Vai no ChatGPT, vai na Gemini, no DeepSeek, pesquisa lá sobre esse conteúdo. Ah, errei com mensalismo, errei uma questão de comensalismo. Vai no Gemini, vai no ChatGPT, pesquisa. O que é o comensalismo? Explique, resumidamente, o que é o comensalismo. Então vocês podem usar também o ChatGPT para isso, beleza? A inteligência artificial para fazer a correção aprofundada, belezinha? E claro, simulados, como eu disse, eu já dei um spoiler aí, mas todo mundo tem que fazer simulados. Comecei a estudar hoje pro Enem. Tem que começar fazendo simulados, sim, no final de semana. Você começa fazendo simulados. Você só não vai pegar um simulado mais difícil, vai pegar um simulado mais simples, que é, por exemplo, o Bernoulli. Né? Tem outros mais simples que eu considero assim para vocês iniciantes, vocês que estão mais iniciantes, o simulado Bernoulli. Agora, você que está mais avançado, você vai pegar o primeiro Bernoulli? Você não vai pegar o primeiro Bernoulli. Então, vocês têm que ter essa inteligência na hora de fazer simulados. Então, uma pessoa que está avançada, ela está fazendo 35 A6. Para quê?
35 acertos de matemática, 35 natureza. Para que de acho essa pessoa vai pegar simulado do Bernoulli, sendo que o Bernoulli é o mais fácil, sendo que o Bernoulli só tem matemática básica, não precisa, tá? Não precisa pegar esse simulado do Bernoulli ali no final de semana. Você pode até pegar como fragmentado, porque como eu disse, o Bernoulli é cumulativo. Tem muitos conteúdos que se repetem e é bom para identificar lacunas. Se você tiver lacuna, por exemplo, razão, proporção, matemática, e fizer o primeiro Bernoulli, você vai errar tudo de razão, proporção. Então é muito bom para você ver se você tem dificuldade em algum conteúdo. Eu, por exemplo, na minha época, eu peguei o Bernoulli, acho que foi o Bernoulli 2 para fazer, e eu lembro que eu levei um couro tão grande, um couro tão grande em Grécia e Roma, eu errei, tipo assim, disparado umas 10 questões só de Grécia e Roma. Então foi muito bom porque eu percebi que eu tinha lacuna em Grécia e em Roma. Isso fez com que eu me atentasse e voltasse na teoria desse assunto, fizesse uma correção muito boa sobre esse assunto. Né? Então vocês que estão avançados, vocês pegam, podem pegar, até pegar o Bernoulli, mas peguem como fragmentado, não peguem como simulado do final de semana, que vocês vão se decepcionar. Vocês vão falar, caraca, que simulado horrível, só tem questão repetida. Simulado Bernoulli no final de semana é só para quem é iniciante, beleza? É muita informação, gente, eu sei, é muita informação, mas é realmente para que vocês entendam que estudar, aprender a estudar com eficiência, não é simples, não é, tipo assim, é quase como se fosse uma matéria nova do vestibular, você aprender a estudar, belezinha? Agora eu vou mostrar para vocês cronograma dos meus alunos, alguns cronogramas aqui dos meus alunos. Vou separar aqui para mostrar para vocês. Alguns cronogramas que eu gosto bastante para mostrar como que eu aplico todos esses conceitos, né, dentro desses cronogramas. Belezinha? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se tem pergunta. Mas eu vou mostrar como que eu coloco esses conceitos todo em prática, né? Tudo em um cronograma de estudos. Aí vocês podem mandar as dúvidas depois sobre cronograma para mim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gosto de montar pelo Google Agenda, eu acho muito bom. Eu gosto bastante da distribuição dos conteúdos. Mas aqui, por exemplo, é o cronograma de uma aluna minha, né? Uma aluna minha que, basicamente, eu consigo aplicar todos esses conceitos que eu falo, né? Correção aprofundada, de a pessoa fazer simulado fragmentado, de fazer o Anki. Olha onde está o Anki, foi o primeiro tópico que eu falei, que tem que estar no início dos estudos, né? Essa mentoranda minha, ela começa a estudar 8 horas. Olha onde que está o Anki dela. Literalmente 8 horas. Primeira coisa dos estudos dela é o Anki, belezinha? Depois, o que essa minha mentoranda faz? Vou pegar aqui segunda-feira, né? Ela faz o simulado fragmentado. Então, ela pega, como ela tá mais avançada, ela pega SAS. Ela pode pegar SAS. Ela tá fazendo mais 36 acertos, 37. Ela é uma dessas pessoas que eu posso que tem uns resultados muito bons, né? Então, ela pega simulado fragmentado logo após o Anki. Claro, com pausa, né? Coloca aqui de 8h30 até 10h30, 2 horas, né? Só que aí ela faz uma pausa. Entre esse bloco de estudos, ela faz uma pausa de 15 minutos, né? Ela não estuda de 8 até 10h30, ela faz pausa aí, né? Estuda por método Pomodoro. Mas basicamente é isso, ela pega 15 questões de simulado fragmentado de matemática, que é o SAS, né? Aquele conceito que eu falei para vocês. 15 questões do fragmentado na segunda, na terça e na quarta. E ela tá pegando também já 9 questões de naturezas. Ela já avançou essa primeira fase, que é só fragmentado de matemática. Ela já falou para mim, Wesley, eu tô conseguindo fazer isso aqui, tá sobrando um pouco de tempo pela manhã, o que eu faço agora? Quando ela me falou isso, eu já coloquei logo o SAS de natureza para ela fazer. Então, basicamente é isso, simulado fragmentado e o Anki. Aí, beleza. Qual que é o próximo passo que eu gosto de colocar aqui no cronograma dos meus alunos? Correção aprofundada. Um dos erros, assim, não, eu não vou falar que é um erro, mas é uma lacuna que eu vejo muito grande nos conteúdos, nos cronogramas de pessoas, assim, que eu vejo, né, da internet. Ah, olha meu cronograma. Meu cronograma, às vezes os vestibulantes postam, né? Meu cronograma de estudos é para estudar 9 horas por dia. Aí eu vejo as deficiências do cronograma. Cara, a correção do simulado é interessante que se estenda durante a semana. A correção do simulado, eu vejo muita gente que, por exemplo, faz o simulado sábado à tarde e aí deixa o domingo de manhã para corrigir e pronto. A correção acaba aí. Por que não é tão interessante deixar a correção só um dia? Né, só o domingo de manhã só para correção. Porque, cara, é muita questão para corrigir em um espaço de tempo pequeno. E se você é aluno do Wesley, se você viu a mentoria do Wesley sobre correção aprofundada, cara, não vai dar tempo direito de fazer uma boa correção aprofundada, ou você vai ficar muito cansado em fazer tudo pela manhã. Então eu gosto de distribuir essa correção aprofundada durante a semana.
Então eu gosto de colocar ali pelo menos 1 horinha por dia, ou meia hora, né, em alguns cronogramas, quando a pessoa não tem tanto tempo, para fazer essa correção aprofundada. Então aqui de 11 até meio-dia, a minha aluna ela faz correção aprofundada. Então ela faz o simulado ali, ó, no sábado, né? Ela pega o simulado aqui de manhã. Esse cronograma é mais antigo, então ainda tá de manhã. Agora ela já tá fazendo simulado à tarde, né? No horário certinho do Enem. Isso aqui era mais no primeiro semestre, agora ela já tá com um cronograma que o simulado é à tarde, né? No horário do Enem certinho. Mas aqui é do começo do ano. Então ela pegava o simulado aqui no sábado de manhã. E aí a correção, ela iniciava no domingo, igual a maioria das pessoas fazem, né? Ela inicia a correção dela aprofundada no domingo, igual realmente a maioria das pessoas fazem. E a correção dela se estende para a semana. Isso aqui, que é a sacada, o pulo do gato. A correção se estender para a semana, tá bom? Porque a correçãozinha ali do domingo só não é suficiente, gente. Quando você tá errando bastante, quando você, poxa, tem muita coisa para corrigir, só essa correção do domingo aqui não é suficiente. Essa aprofundada aqui do domingo não é suficiente. Você precisa colocar um pouquinho, pelo menos meia hora por dia, para você fazer correção aprofundada, para você voltar nesses erros que você está tendo nos simulados, belezinha? Então, beleza. Agora, próximo ponto, teoria, né? A teoria, como é que eu gosto de distribuir a parte de teoria aqui? Cara, a teoria aqui, ó, física, por exemplo, ó. Física tá de segunda, de quarta, de sexta, 3 vezes na semana, como eu disse. Agora dê uma olhada aqui no passo a passo para estudar cada matéria. Como eu disse para vocês, revisão espiral. Aquilo que eu tinha falado sobre revisão, né? Como que eu encaixo a revisão? Sempre no momento de estudar o conteúdo de naturezas. Então aqui, ó, física ela começa estudando, fazendo revisão espiral. Então aquelas 5 questões que eu falei para vocês fazerem de revisão. Depois ela faz o estudo padrão, que é o estudo que a maioria das pessoas já faz, né? Que é ver a teoria e fazer questão de fixação. E aí, por fim, ela faz os flashcards do Anki. Ela cria os flashcards dela do Anki. Não é responder flashcards. Responder flashcards, ela responde de manhã. Olha esse horário aí, ó, de 8 horas. Ela pega e ela responde os Anki dela. Agora, horário para criar Anki, criar novos cartões, ela pega sempre após a aula. Belezinha? Então, essa forma que eu quero que vocês incluam no cronograma de vocês. De fazer revisão, que é a revisão espiral, né? E de criar flashcards do Anki também, que é sempre após você ver a aula. Então, física 3 vezes na semana, química também, né? Química eu coloquei 2, né? Porque ela tá bem adiantada em química, então não tinha necessidade de colocar 3. Agora, se você tá mais apertada em química, aí você coloca 3. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Coloquei 2 horários só pra química. E aí, biologia, coloquei 3 horários, porque, novamente, né? Tem uma carga horária maior, e aqui ela tava mais empacada em biologia, então ela precisava realmente de 3 horários. Se eu colocasse 2, ela provavelmente não iria terminar a teoria no tempo, né? E outra coisa importante, terminar a teoria no tempo, para quem estuda online. Eu vejo muitas pessoas que só vão seguindo o cursinho online e não fazem uma matemática básica ali para ver quantos conteúdos você precisa assistir por semana, quantas aulas você precisa assistir por semana para terminar a teoria em outubro, para terminar a teoria, sei lá, faltando umas 3, 4 semanas, que é o ideal, né, para você fazer uma boa revisão, terminar um mês antes, né, terminar ali no começo de outubro. Eu não vejo as pessoas fazendo essa matemática. Você precisa ver quantas semanas faltam até o Enem, né? Primeiro de tudo, você precisa saber quantas semanas faltam, e você vai no seu cursinho, descobre quantas aulas tem, aí você vai dividir a quantidade total de aulas que a gente tem no seu curso online pela quantidade de semanas que faltam. Aí você vai saber quantas aulas você precisa assistir por semana, né? Eu vejo as pessoas chegam no Enem sem ver toda a teoria. Foi o meu caso no primeiro ano de cursinho. Eu fui pro Enem, eu não tinha visto tudo de biologia. Por quê? Porque eu não fiz uma matemática básica para descobrir quantas aulas eu precisava ver, né? Então eu só ia seguindo. Tem muitas dessas pessoas que chegam aqui na mentoria e aí na primeira mentoria eu pergunto, tá, mas quando que você vai terminar a teoria? Né? Ela fala, não, eu só tô vendo só, eu vou vendo o curso, eu vou acompanhando o curso, às vezes eu assisto 2 aulas, às vezes eu assisto uma, dia que eu tô mal eu não assisto nenhuma. Não é assim, você precisa ter uma meta bem clara de quantas aulas você tem que assistir por semana daquele conteúdo. Porque senão você vai correr o risco de ir pro Enem, de ir pro seu vestibular sem ter visto toda a teoria, né? Deixa eu ver. Wesley na quinta e na sexta, essa correção aprofundada mais 9 que... Deixa eu ver aqui. Na quinta e na sexta, a correção aprofundada mais 9 que simul fragmentado. A correção seria a correção aprofundada de todos os outros dias, já que no outro tá a correção superficial. Exatamente. Eu subdivido em correção superficial e correção aprofundada. Correção superficial é o que eu falei ontem, é só você ver a resolução. É o que a maioria das pessoas fazem, é o que vocês faziam antes da mentoria de ontem, antes do Missão Medicina.
tá? Vocês só viam a resolução e partiam para a próxima questão. Às vezes vocês tentavam fazer as questões, via a resolução, tentava fazer, mas mesmo assim, isso é correção superficial. Correção aprofundada é você, aquela regra do 5-5, é você ver teoria do assunto, 5 minutinhos de teoria, e depois fazer 5 questões sobre aquele assunto específico que você errou, tá? Por um banco de questões. Aí eu coloco aqui, ó, correção superficial, por exemplo, aqui, ó, na segunda-feira, ó, 15 questões do simulado fragmentado matemática, que a minha aluna faz, depois ela faz 9 questões de simulado fragmentado natureza, depois ela faz a correção superficial. Por quê? De 8h30 até 10h30, ela simplesmente vai ver o quê? Ela vai fazer essas 10 questões, essas 15 questões de matemática, essas 9 questões de naturezas, e ela vai ver a resolução. Isso que é a correção superficial. Ela vê a resolução, beleza? Até coloquei superficial aqui. Superficial. Ela vê a resolução, tá? Então, nesse dia de manhã, ela vê a resolução. Por isso que eu coloco 1 hora a mais. Porque só ver a resolução não é suficiente, né? Ela precisa também fazer o quê? A correção aprofundada. Ela precisa voltar nos erros dela de maneira profunda. Por isso eu coloco essa 1 hora aqui. Então, essa 1 hora aqui é para ela fazer a correção aprofundada. Tá vendo? Olha como tá aqui, ó. Correção aprofundada do simulado do final de semana, né? Que eu disse que se estende para a semana. A correção aprofundada também da revisão espiral, porque a gente precisa também fazer uma boa correção da revisão espiral, porque vocês vão errar na revisão espiral. Não achem que é só porque você já estudou o assunto que você não vai errar mais. Se fosse assim, seria muito bom. Então, quando você pegar a revisão espiral, você vai errar questões de conteúdo que você já estudou, né? Então, você precisa também fazer uma boa correção desses conteúdos, tá? Então, por isso, eu boto essa 1 hora, para você ali corrigir tudo que você precisa. Todas as vezes que você faz, a lista de revisão e a lista do simulado, né? Final de semana. Belezinha? Então, beleza, teoria de química, teoria de física, teoria de biologia já foi, né? Tem dias aqui que ela vê teoria de matemática, esse aqui é o professor dela de matemática, né? Aí tem 3 dias aqui que ela vê teoria, que é um professor que passa muito teoria. Enfim, aí tem toda a teoria distribuída e agora humanas. Humanas aqui, eu gosto de colocar sempre à noite, tá? Eu gosto de colocar aí pelo menos 1 hora e meia por dia de humanas, tá? Pelo menos 1 hora e meia por dia de humanas. Pelo menos 1 hora para teoria, né? E a prática de exercícios e meia horinha ali para fazer uma provinha picada. Humanas, eu gosto de colocar pelo menos 5 questões, né? Então, toda vez que ela inicia o estudo de humanas, ela inicia fazendo 5 questões de uma prova antiga do Enem, de um simulado, né? Eu coloquei prova picada, mas é simulado fragmentado, é o mesmo conceito, tá? É que eu só mudei o nome, mas é simulado fragmentado também. Então ela inicia fazendo 5 questões de um simulado fragmentado. Aí é que ela tá fazendo de humanas. Então, por exemplo, toda vez que ela vai estudar geografia, o que ela faz? Ela começa vendo o quê? Vendo questões, fazendo 5 questões de todos os conteúdos que ela já estudou. Então ela pega, por exemplo, o Enem 2015 e faz ali 5 questões do Enem 2015, tá? Então é uma ótima forma de vocês fazerem simulado fragmentado também, tá? Coloquei prova picada, mas é o mesmo significado, é simulado fragmentado. Aí depois ela vê a teoria e depois ela faz as questões de fixação, tá? Então, basicamente é isso. 1 hora, de 1 a 2 horas de humanas por dia é um tempo suficiente, é um tempo legal para vocês terminarem o cronograma, tá? Isso aqui é um caso de uma pessoa que tem um tempo legal de estudos, né? É uma pessoa que já tá, tipo, com uma base muito boa, uma base muito sólida já. Então, esse cronograma aqui também, gente, é assim, vale destacar que esse cronograma tem muita coisa. E não é do dia para noite que esse cronograma ficou assim, né? A pessoa começou fazendo, como eu disse, matemática, simulado de matemática, simulado fragmentado de matemática. Depois ela foi incluindo outras coisas. É um processo gradual. Você não vai começar, tipo assim, primeira mentoria comigo, ou agora que você viu essas mudanças que são importantes, você não vai começar querendo aplicar tudo de uma vez. Você não vai conseguir, você vai ficar frustrado, você vai começar a ficar frustrada. Então comece incluindo aos poucos. Comece incluindo, por exemplo, a correção aprofundada, que eu já disse que é a coisa mais importante. Começa colocando a correção aprofundada, depois na próxima semana você começa a incluir o fragmentado, por exemplo, de matemática, vai incluindo aos poucos, entendeu? Até chegar nesse cronograma aqui foram etapas. Eu tô mostrando o resultado final, mas foram etapas, né? Foram processos. Ela começou fazendo ali só a correção aprofundada. Aí depois, na segunda mentoria, eu comecei a colocar mais esse simulado fragmentado, né, de matemática. Depois eu vi que ela estava conseguindo fazer, aí eu coloquei mais naturezas, né? É um processo gradual até ficar assim. Deixa eu ver. E para quem está com pouco tempo? Aí você entrou num tópico que é bem importante para vocês. Sempre recebo dúvida sobre isso. Primeiro ponto, gente. Vocês que estão com pouco tempo, estão iniciando os estudos agora, esqueçam, vocês não vão conseguir
seguir o mesmo ritmo de estudos daquela pessoa que começou estudando, o começo do ano, começou estudando em janeiro e vai terminar toda a teoria. Vocês vão ter que priorizar as coisas. Não tem como você querer começar a estudar agora, ou você tem pouco tempo para estudar, tem só meio período para estudar, e quer estudar da mesma forma que uma pessoa que tem um dia inteiro para estudar. É óbvio que você não vai conseguir. Então você precisa priorizar as coisas, beleza? Você precisa priorizar os conteúdos aí. Então, basicamente, o que eu gosto de fazer para a galera que tem pouco tempo. Humanas. Não sei se vocês conhecem o método da maratona. Maratona de humanas. Mas eu gosto de pegar a maratona de humanas para quem tem pouco tempo para estudar. Maratona de humanas, mas com ressalvas. Com muitas ressalvas. Por exemplo, eu gosto de ver alguns conteúdos de humanas no ritmo normal para quem tem pouco tempo. Gente, isso é para quem tem pouco tempo, tá? Novamente, você que tem o dia todo para estudar, não negligencie humanas. Estuda normal mesmo, faz o estudo normal, vê a aula de história, faz as questões de fixação. Você que tem pouco tempo para estudar e tá com o cronograma atolado, tá com um monte de matéria acumulada, sabe que não vai dar tempo de ver tudo, faz a maratona de humanas para, por exemplo, história, né? Faz para história, faz para geografia humana, por exemplo, né? Geografia humana. Agora, o restante você faz o estudo padrão, que é teoria e questão de fixação. Por exemplo, geografia física. Gente, geografia física não dá para fazer maratona. Geografia física é muito difícil, gente. Geografia física é como se fosse biologia. Maratona de humanas é você basicamente pegar o conteúdo e vendo as aulas. E vai seguindo as aulas. Ah, eu tô com tempo ali disponível. Ah, tá, eu tô no ônibus, tô indo pro trabalho. Você trabalha e aí tá no ônibus. Bota no fone de ouvido, vê as aulas de humanas, bota no fone de ouvido ali a aula de humanas e vai assistindo de história, sabe? Então você começa a distribuir as aulas de história, por exemplo, em podcast, por exemplo, vai assistindo como se fosse podcast. Mas isso, gente, ressalva muito grande. É para quem tem pouco tempo de estudos e está começando a estudar agora. Quem tem pouco tempo de estudos e está começando a estudar agora, não dá para ver tudo. Não dá para seguir o mesmo cronograma de uma pessoa que começou a estudar lá no início do ano. Não tem como, gente. Não tem como. Simplesmente não dá tempo. São 6 meses de diferença. Como que essa pessoa vai dar conta desses 6 meses de diferença? Não tem como. Então, ela precisa priorizar os assuntos, beleza? Então, foca bastante no segundo dia, vê a teoria normal do segundo dia, tá? E humanas você faz maratona, esse método da maratona, beleza? Faz o método da maratona, que é basicamente você usar os seus tempos livres, o tempo livre que você tem na sua rotina, que você não estaria ali estudando, para adiantar história, por exemplo, para adiantar filosofia, alguns conteúdos mais fáceis, né? Geografia humana, né? Adiantar esses conteúdos, beleza? E aí, conforme você for vendo essas aulas, já pode iniciar as provas, pode iniciar ali simulados de humanas, belezinha? Então, novamente, isso é para quem tem pouco tempo. Você está estudando desde o início do ano? Não, não é para fazer maratona, né? Pelo amor de Deus. Você está estudando desde o início do ano, está sentindo que tem um pouco de matéria atrasada? Você vai dar um jeito de desatrasar essa matéria. Você vai tirar o simulado do final de semana, você vai tirar simulado fragmentado e vai dar conta de desacumular essa matéria. Tirar as outras coisas que não são tão importantes para desatrasar essa matéria. Agora você está começando a estudar agora, ou está estudando desde o começo do ano, mas só tem, sei lá, 3 horas para estudar, 4 horas líquidas para estudar. Você precisa priorizar as coisas. Então, é isso, tá? Priorizar sobretudo matemática, sobretudo segundo dia. Belezinha? Redação, segundo dia. Para quem tem pouco tempo. Deixa eu ver aqui outra coisa que ia falar de cronograma. Linguagens também, eu gosto de colocar pelo menos um dia para linguagens, né? Aí, nesse cronograma, ela não tá fazendo ainda 45 questões de linguagens e 45 de humanas fragmentado na semana. Você vê que ela tá fazendo 5 questões de humanas na segunda, na terça, aí dá 10, né? E na quinta. Então ela tá fazendo 15 questões de humanas fragmentado na semana. E aqui nessa quarta-feira eu gosto de colocar umas 5 questões também, pelo menos, de linguagens na semana para fazer antes de iniciar o estudo de linguagens. Belezinha? 5 a 10 questões de linguagens. Então, basicamente, esse é um cronograma dos meus alunos da mentoria. Que eu coloco todos esses conceitos, tá bom? Deixa eu ver outro aqui para mostrar para vocês. Esse aqui ela tá terminando 21 horas, mas, gente, tem cronograma que termina 6 horas. Vou mostrar um para vocês aqui. De outro aluno meu aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse não, esse aqui. Tem um que ele tá começando 6 horas. Terminando, na verdade, 6 horas. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aluno meu. Só colocar esse aqui, tá faltando. Esse aluno meu, ele começa a estudar às 7 horas e termina às 18. É um tempo bom de estudos, eu acho um tempo legal assim, de estudos. Você começar a estudar de manhã, termina às 18 horas, você fica com a noite livre para descansar ou fazer outras tarefas, ir pra academia.
enfim, mas basicamente ele estuda dessa forma também, que eu apliquei esses conceitos. Coloca química 2 vezes na semana, física 3, né? Como química está mais adiantado. Simulado fragmentado, ó, Anki, inegociável, sempre a primeira coisa, depois o simulado fragmentado, né? E aqui eu coloquei biologia também 3 vezes, a prova de humanas também, né? Então, simulado fragmentado também de humanas. Prova de linguagem, né? Simulado fragmentado aqui de linguagem também. Então, a gente tem todos esses conceitos aqui aplicados de 7 horas da manhã até às 17, né? Na verdade, às 17 ele termina, não é nem 18. Imagina, você fazer a mentoria e terminar às 17 horas, né? Isso é muito bom, é um horário muito bom aqui de estudos. E aí, no final de semana, ele faz o simulado e a correção aprofundada fica para o sábado, belezinha? Correção aqui fica para o sábado, ele usa todo sábado ali para fazer a correção aprofundada dele, tá? Porque ele tentou fazer correção aprofundada distribuída e não se adaptou muito bem. Ele se adaptou muito melhor e estava tendo muito mais resultado fazendo a correção aprofundada em um dia só. Isso varia de pessoa para pessoa. Então eu coloquei para ele fazer a correção aprofundada dele aqui no sábado, belezinha? Então, outro estilo de cronograma para mostrar para vocês, belezinha? Então, agora, perguntar se vocês têm dúvida para tirar comigo. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem dúvida, levantem a mão. Isso, levantem a mão aí. Deixa eu ver, estou estudando desde janeiro, mas agora eu só tenho 4, 5 horas para estudar. É isso, você tem que priorizar agora, começar a priorizar as coisas. O que você faz para estudar matemática de naturezas do básico ao avançado? É isso. Naturezas, vocês têm que ter muito cuidado, vocês estão iniciando, para não querer já começar. Tipo assim, vamos supor que a gente está no começo do ano, tá vendo, começando a estudar. Você tem que ter muito cuidado para não começar a natureza. Se você não tem base em matemática, começar vendo física logo de cara. A maioria dos professores da internet, a maioria mesmo, começa física por cinemática, por mecânica. E isso, gente, é um tiro no pé tão grande, vocês não têm noção. Por quê? Pra gente entender mecânica bem, entender cinemática, sobretudo cinemática bem, a gente precisa ter uma base boa em matemática. Se você não tiver base boa, você não vai aprender direito física, você não vai aprender direito físico-química. Então, você começa esse cronograma, João Márcio, priorizando, sobretudo, matemática. Prioriza a matemática, destina mais tempo à matemática. Não queira começar estudando tudo de uma vez. Sabe? Comece estudando aos poucos. Comece incluindo matemática, redação, uma matéria de natureza, biologia, por exemplo, né? E aos poucos você vai incluindo as outras. Mas cria uma base muito boa primeiro em matemática. Depois você vai incluindo as outras. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não estava compartilhando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mostrar para vocês aqui. É de um aluno meu que ele termina às 17 horas. Ele começa a estudar às 7 horas e termina às 17. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Aqui, ó. Deixa eu ver se estão vendo. Estão vendo. Então, ele começa a estudar aqui, ó. 6h45, na verdade. Aí ele faz o fragmentado dele, né? Aqui de manhã, vê teoria, tem dia que ele vê teoria aqui. Como ele já terminou a teoria, como ele vai prestar vestibular, já terminou a teoria de matemática, ele vai prestar vestibular, às vezes ele pega a sexta-feira para estudar pontos específicos da teoria de matemática. Então ele pega para ver conteúdos que são menos recorrentes, por exemplo, né? E aí tem o restante aqui, física, né? 3 vezes na semana, como eu disse, que é o ideal vocês colocarem, vocês têm um dia todo livre para estudar, comecem a colocar pelo menos 3 vezes os conteúdos, né? Física 3 vezes, química 3 vezes, biologia 3 vezes, né? Só se tiver uma dessas 3 matérias que você está bem adiantado, no caso dele é química. Aí você pode colocar 2 vezes, ó. Química eu coloquei 2 vezes na terça e na quinta, né? Mas isso a gente fez uma matemática, né? Eu sentei com ele, fiz uma matemática para ver quando que ele ia terminar a teoria, vendo química 2 vezes na semana, e a gente decidiu que química realmente era melhor a gente ver 2 vezes, não tinha necessidade de terminar a teoria tão rápido de química. Se ele vê 3 vezes por semana química, ele termina a teoria em julho. Não precisa disso, não precisa correr tanto. É outro erro que eu vejo vocês fazendo. Wesley, eu tenho que terminar a teoria o mais rápido possível, correr com a teoria, tem que terminar para o segundo semestre e ser só questão, só bateria de questão. Não. Não corra com a teoria, gente, não precisa correr com a teoria. Você tendo pelo menos um mês ali, outubro, para revisar bem. Você que está mais adiantado, setembro, outubro, dá para revisar, fazer uma revisão muito boa em setembro e outubro, sabe? Não precisa correr tanto com a teoria. Você tem no outubro ali livre para só fazer questão e revisão, tá ótimo,
Não precisa essa correria toda, não, essa pressa. Eu vejo muita gente que negligencia a teoria e termina muito rápido. Da junho, julho terminou a teoria, mas negligenciou, não viu física direito, não aprendeu os conceitos direito, sabe? Cheio de lacuna. Viu a aula no 2x, rápido, não fez poucas questões de fixação, não estudou direito. Então, não corra com a teoria. Não queira correr com a teoria. Termina no tempo mesmo, termina ali setembro, final de setembro, tá tudo bem. Você vai ter um mês inteirinho para revisar. Então, aqui, biologia 3 vezes na semana, tem prova fragmentada de humanas, como eu disse, prova de linguagens, né? Então, tem todos esses conceitos. Teoria, bem distribuída. Tem o Anki, né? Sempre iniciando os estudos Anki. Tem, o que mais aqui? A gente tem simulados fragmentados de todas as áreas, simulados fragmentados de matemática, CN, né? Aqui natureza, ciência da natureza. A gente tem correção aprofundada no final de semana, né? Aqui, foi o que eu tinha dito, ele não se adapta muito bem à correção aprofundada durante a semana, né? Eu até tentei colocar durante a semana, só que a gente viu que o desempenho dele começou a subir bem mais com ele fazendo uma correção aprofundada sempre no sábado, né? Então aí eu coloquei, poxa, beleza, você tá indo melhor correção aprofundada sempre em um dia só, então vamos colocar. Isso é muito de teste, né? Aí vocês podem testar, colocando a correção aprofundada todos os dias ou colocando um dia só, qual é que rende mais. A maioria dos meus alunos rende mais distribuída durante a semana, tá? Aí que mais aqui? Primeiro dia, né? Primeiro dia sempre é a última coisa. Aí eu coloco sempre, geralmente, né? Na maioria das vezes eu coloco ali 1h30, 1 hora e meia de humanas todos os dias para pessoa estudar, tá? Fora a redação que tem no final de semana. Certinho, galera. Dúvidas agora? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Essa semana eu tô focado nas provas antigas da Baiana e umas aulas específicas. Baiana tá chegando, então você precisa ter esse foco. Eu vou prestar um vestibular, foco total. Faz uma imersão nesse vestibular. Faz várias provas, né, desse vestibular. Aí depois você volta e constrói sua rotina aí com essas dicas que eu falei, tá? Então, pode falar, Maria. Deixa eu abrir para. Peraí, que eu vou abrir o microfone e você fala. Eu desativei aqui o microfone das pessoas. Pronto, pode falar. Quem tiver mais dúvidas para tirar, pode levantar a mão. Maria Fernanda Eu queria Valadares. tirar duas dúvidas, né? Uma é justamente sobre redação, que é que eu não reparei se você incluía, tipo, uma redação por semana, assim, nos cronogramas, ou se a redação ficava somente no simulado do primeiro dia. Pode responder essa primeiro, que a outra é sobre outra Do coisa. simular da redação é o seguinte, ó. Redação, quando os meus alunos eles fazem simulado do primeiro dia, aí já tem a redação. Não tem necessidade de pegar outra, né? A não ser que você tá com muita dificuldade de redação, tá fazendo, sei lá, 600, né? Tá fazendo uma nota muito baixa em redação, aí realmente aí você precisa pegar duas na semana. Agora, se você tá constante nos 900 mais, tem uma base boa em redação, aí você pega no simulado do final de semana, quando for do primeiro dia, e quando for do segundo dia, aí você pega. Aí você pega em outro horário. Os meus alunos eu faço assim. Quando é do primeiro dia, eles só fazem o simulado, a redação no simulado. E quando é segundo dia, aí eles pegam redação realmente, na semana. Aí eu coloco. Fora isso, eu gosto de colocar também teoria de redação, tá? Para eles verem. Teoria de Certo. redação é importante também. Muito obrigada. A outra dúvida, na verdade, não tem muito a ver com isso, tem a ver com o pagamento da mentoria. Eu queria saber se, no caso, escolhendo a mentoria individual, você disse que tem a opção de Pix e cartão. Aí o Uhum. cartão é recorrência ou passa o valor inteiro e divide? É recorrência. Mas também tem a opção do Certo, valor inteiro. Gente, tem todas as opções, tá, Antônio? Mas tem a certo. recorrência também. Recorrência você pode Muito escolher. obrigada. Certo. Mais dúvidas, gente, senão eu vou fechar. E é isso. Vai ficar gravado, então vocês podem reassistir. Belezinha? E amanhã a gente vai para o último dia de missão medicina. Acho que fechamos, né? Deixa eu ver. Tem pergunta aqui. Como melhorar a procrastinação em redação? Colocando como a primeira coisa do dia. Quando você tem dificuldade em uma coisa, procrastinação em alguma coisa, tente colocar como a primeira coisa do dia. A primeira coisa do dia de uma segunda-feira, você não vai deixar de fazer. Primeira tarefa do dia de estudos de uma segunda-feira, você colocar redação, você não vai deixar de fazer. Então, bote redação como a primeira coisa do dia. Entendeu? Até passar essa procrastinação. Essa procrastinação muitas vezes acontece porque você tem dificuldade nessa matéria. É muito comum quando você está iniciando os estudos, eu mesmo. Nossa, quando eu estava iniciando os estudos, eu só queria estudar humanas. Eu só queria estudar biologia. Sendo que a minha maior dificuldade era matemática.
A minha maior dificuldade. A minha maior dificuldade não era biologia, não era humanas. Tinha dificuldade? Tinha dificuldade. Não tava sabendo de nada ainda. Não tava com base nenhuma ainda pra passar em medicina. Só que eu tinha uma maior facilidade, sabe? De assimilar o conteúdo, de entender o conteúdo. Acertava mais nos simulados, né? Então, eu evitava pegar matemática porque eu sabia que ia doer quando eu fizesse matemática, quando eu pegasse questões para fazer e eu errar, ia doer. E essa é a mentalidade que vocês têm que parar de ter. Parar de ter medo do erro. O erro, gente, é o melhor amigo de vocês. Se vocês souberem usar o erro a favor, né? Vocês, usando o erro a favor de vocês mesmos, cara, fazendo boas correções, vocês vão ver que esse erro lá na frente vai transformar em acerto. Então, o erro é o melhor amigo de vocês. Eu só passei em medicina porque eu tive a coragem de ir atrás dos meus erros, de trabalhar em cima dos meus erros em matemática, e não eram poucos. No primeiro Enem eu fiz 11 acertos em matemática. Então, assim, eu errava muito, muito mesmo. Só que eu tive a coragem de correr atrás desses erros. Então, você que está errando muito, ou tem muita dificuldade em redação, tem muita dificuldade em uma matéria específica, porque você não sabe ainda direito essa matéria, vai atrás. Você tem que ir em direção a essa matéria, você não pode fugir dela. Quanto mais você fugir, mais tempo você vai demorar para passar. Quanto mais você fugir de redação, quanto mais você fugir de matemática, da sua lacuna de naturezas, né? Que é muita lacuna de você física, mais você vai demorar para passar. Você tem que ir em direção a essa lacuna, belezinha? Então, gente, eu acho que fechamos aqui, né? E é isso. Deixa eu ver aqui para gravar. Pronto. Fechamos, gente. Então, tchau, tchau. Até amanhã, certo? Encontro vocês amanhã aqui. Tchau, tchau, gente.